Dizem que para estar vivo é preciso estar em movimento. Não tem a ver com a forma, o ritmo ou o destino. Movimento é tempo em ação, é viver, pulsar, respirar, é não parar. O que é vivo se transforma, pausa e recomeça. Como vai e vem das ondas, os pés em passo acelerado ou com passo firme do coração. O que é vivo se transforma, pausa e recomeça, de novo e de novo. Porque o que está vivo nunca para. To live is to be motion, and motion is an essential part of Christian life. A church in mission, it's made of committed people. People in motion, people who never stop. This is our church in South America, a living church. From the young to the elder, from the small towns to the great cities, serving at home or around the world, our hearts burn in response to Christ's call. We are a church that lives the word, that waits for His promise, and with great dedication carries the hope wherever it is needed. Let's stay united, moving forward, and may this mission remain alive in each of us until Jesus returns. Lembra quando dissemos que uma igreja viva são pessoas em movimento? Então... Querem que eu cante o hino ou não? Depois da luta, vem a coroa. A recompensa é certa e boa. Depois da luta, vem a coroa. Atrás não volto nunca mais. Amém? Eu sempre falo que antes de Deus fazer esse mundo, Deus já me conhecia, já sabia que eu ia ser um missionário. Por que eu não posso ser igreja dentro do meu ambiente de trabalho, com os meus colegas? Viver Cristo, isso faz sentido para mim. Eu gosto de dizer que nós, missionários, somos pessoas normais. Simplesmente fomos chamados por Deus para um ministério em um lugar, talvez mais desafiador ou mais longe. Todo adventista deve ser um evangelista. E se estamos esperando o retorno de Jesus, não podemos esperar sentados. O segredo está na oração. De noite, 2 horas da madrugada, eu vou ali naquele trapicho, eu oro lá, em silêncio.
E eu sempre falo para Deus, para Jesus, que Ele me entregue as pessoas na minha mão, na minha frente, para ouvir a palavra de Deus. Eu saio de casa, eu pego meu casco, ponho minha pasta lá no meio do casco e vou remando. Eu recebi a visita de uma comportora. Naquele dia, eu decidi que as minhas filhas iam estudar na escola adventista. Quando eu entrava na escola, eu sentia uma atmosfera que me cercava. E eu me lembro que a professora da minha filha, na 3ª série, ela fez uma programação para o Dia das Mães. Isso me converteu. Desde o momento em que ouvi falar da janela 1040, Deus colocou uma carga enorme no meu coração. Um dia, eu estava em uma reunião de pastores e o meu presidente me disse: "Você alguma vez pensou em ser um missionário no mundo não cristão com a sua família?" Meu coração bateu forte porque esse foi o nosso sonho, foi a nossa oração por muitos anos e eu disse sim, claro que sim. Depois de 7 anos na igreja, Deus tocou meu coração e me senti muito incomodado com o meu cristianismo e eu precisava vivê-lo de verdade. Como eu não podia viajar, decidi fazer isso usando a internet para tentar alcançar uma pessoa com o propósito de conhecer Jesus. Saindo daqui para dar estudo em Terra Preta, eu tiro 20 minutos. E quando eu vou para Pedras, eu tiro 3 horas, porque eu me acordo, eu saio daqui 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã eu estou lá. Eu sinto canseira assim, mas isso aqui não me leva a desistir, porque nós temos uma eternidade para descansar. Ei, irmão, tudo bem? Juca, tudo bem? O primeiro versículo que está na Bíblia, ele diz como Jesus considerava a Bíblia. Está em São João 17:17. Santifica-te na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo após o meu batismo, eu passei pelo divórcio, pela separação, e eu precisava então sustentar agora 2 filhas. E dessa forma, eu comecei a dedicar mais tempo à causa de Deus e me reinventar profissionalmente. Até que finalmente chegamos ao lugar onde iríamos servir. E o plano era que a Elmita iria trabalhar como médica e ela teria o visto para toda a família. Mas não foi possível ter a licença médica necessária naquele país. E foi lá que eu pude lembrar que, na verdade, eu tinha estudado medicina não para ser uma profissão para mim, mas para servir. Antes de postar vídeos e compartilhar a minha fé nas redes sociais, eu orei a Deus para me ajudar a encontrar uma pessoa que quisesse estudar a Bíblia. Bom, Deus atendeu a minha oração por meio de um vídeo. E foi essa primeira pessoa, essa jovem com quem tive contato de forma virtual e depois presencial, que marcou meu ministério e minha vida. Porque ali senti que realmente estava cumprindo a missão. Esse é o povo da América do Sul. Pessoas que trabalham incansavelmente para alcançar outras, seja do outro lado da rua, do mundo ou a um clique de distância. E isso é o que faz de nós uma igreja viva. Mas ninguém caminha sozinho. Esse compromisso pulsa nas veias das nossas instituições, que se empenham para levar a mensagem da salvação a todos, nas páginas dos livros, ondas do rádio, telas de TV e plataformas digitais. Juntos não medimos esforços para falar de Jesus e inovamos para ensinar, comunicar e transformar vidas. Mas cumprir essa missão exige entrega total. Falar com Deus é o que preciso.
Veste voltando à mesa em verdade, em verdade. Então, depois que eu comecei a me envolver no evangelismo, aí eu vi que se eu continuasse apegado nas coisas, eu não ia ter tempo para ajudar na obra. Aí eu fui entregando a sociedade que eu tinha, fui entregando. Chegou até o momento que eu fiquei só com um pouquinho. Quando a gente ajuda na obra, a gente tem o suficiente. Deus foi jorrando bênção sobre a minha vida. E eu posso dizer que essa empresa não foi eu que construí, foi Deus que me deu. Eu já senti vontade de começar ela colocando Jesus no centro de todas as coisas. E aí nós começamos uma série de estudo bíblico dentro da empresa e a partir daí tivemos vários casos de funcionários que foram batizados e estão na fé até hoje. No primeiro país onde servimos, descobrimos que só 10% da população era local. E muito difícil de alcançar, então não foi fácil, foram anos difíceis. Deus nos abriu uma porta no último ano e pudemos fazer alguns programas de saúde. Muitos locais aceitaram uma oração nossa e aceitaram uma Bíblia para levar para casa como um presente nosso. Foi uma grande satisfação, uma grande alegria. A partir daí, fiz minha oração, comecei a postar uns vídeos e realmente o TikTok explodiu, porque muita gente começou a ver meus conteúdos. E muitas dessas pessoas tomaram sua decisão e eu tive a oportunidade de conhecê-las cara a cara. Quando terminei a faculdade, eu me sentia pronto para ir aonde Deus me mandasse. Bati em muitas portas até que cheguei a um processo seletivo da rede de comunicação Novo Tempo. E eu me surpreendi com as ferramentas que eles têm, principalmente a esperança, a estrutura bíblica com inteligência artificial da rede Novo Tempo. Então, o primeiro passo é poder enviar esse link de WhatsApp para os meus seguidores e pelos grupos que também se integram aos estudos bíblicos. Recebemos o convite para ir a outro país. Tivemos todas as bênçãos que não tínhamos recebido antes. E Deus nos permitiu sentir a satisfação de ver discípulos locais. Mas aí, de repente, começou uma guerra civil. Não sabíamos o que fazer. Por fim, Deus abriu um caminho. Deus abriu uma porta. Então, oramos e saímos. Esse foi o final do nosso ministério naquele país. Isso é o que significa ser uma igreja viva. Pessoas unidas, em movimento, como um só corpo, uma só fé e uma clara missão. Igreja viva é que ela não é morta, né? Viva porque ela está trabalhando, tem compromisso com Jesus, tem compromisso com a volta de Jesus. Não importa se é em outro lugar do mundo ou no seu próprio país. Nós estamos sendo chamados para viver em Cristo. Uma igreja viva, para mim, ensina, proclama e vive a missão. Essa é a minha missão porque eu quero viver com Jesus. O sentido de propósito, de felicidade e de alegria está em viver o chamado que Deus nos faz. É um chamado que todos temos. Devemos conseguir mais pessoas comprometidas para que assim Jesus possa voltar o mais cedo possível. Isto é ser a igreja viva. Esse é o chamado que escolhemos servir. Dos mais novos aos mais experientes. Vivemos a missão com paixão.
e avançamos a passos firmes. Com um coração e um propósito. Sonhando com o dia em que, enfim, estaremos no lar com Jesus. Coming again, Jesus is coming again. We are a living church working for God, going where He leads us with passion and love. We trust His word as we battle together, keeping the faith of our fathers. We have this hope